Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e dando continuidade à independência dos Estados Unidos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o início da República Norte-Americana. Vamos lá? E essa independência norte-americana ela vai ser muito importante para todas as Américas, porque como eu já falei, ela serve de exemplo. Então, ao passar do longo do século XIX, outros países começam a passar por seu processo de independência e seguir o modelo republicano. No caso do Brasil, nós nos tornamos independentes de Portugal dia 7 de setembro de 1822. Porém, aqui no Brasil vai ser um caso muito específico, nós vamos manter o sistema monárquico. Teremos ainda Dom Pedro I e Dom Pedro II como regentes durante um longo período. Só no finalzinho do século XIX, em 1889, é que o Brasil vai passar pelo processo de transformação política, onde nos tornamos uma república. E a partir do momento que nos tornamos uma república, dia 15 de novembro de 1889, nós vamos literalmente copiar o modelo norte-americano. Então, essa independência, ela foi muito importante e mesmo anos, décadas depois, ela ainda vai influenciar não só os países próximos aos Estados Unidos, mas aqui o Brasil. Com o fim da Guerra de Independência, duas tendências políticas vão disputar o domínio dessa nova nação. Tínhamos os republicanos, com um dos líderes mais famosos, Thomas Jefferson, que defendia o seguinte, que o Estado, o governo, ele deveria ser fraco e que os estados, as federações, elas deveriam ter maior autonomia, maior poder. Então, para ele, deveria se dar autonomia às federações, que aqui no Brasil a gente chama de estados, e o governo ele deveria intervir menos. Já os federalistas, com um dos líderes mais famosos, Hamilton, ele defendia o contrário, que o Estado ele deveria ser forte, que ele deveria ser mais controlador e que as federações elas deveriam ter um poder menor, ou seja, o Estado deveria ter uma força maior sobre as federações, sobre os estados. A tendência que acaba saindo vitoriosa vai ser a republicana, baseada nas ideias defendidas pelo Thomas Jefferson. E em 1787 foi assinada a primeira Constituição desta nova nação, dos Estados Unidos. Essa Constituição ela está em vigor até hoje. Ela não sofreu o país não teve outras constituições, como aqui no Brasil, a gente já teve várias. Lá continua sendo a mesma. Só que, obviamente, ela tem várias modificações, várias emendas, que é para complementar com as novas coisas que foram surgindo ao longo dos anos, das décadas e dos séculos, porque a sociedade muda muito. Então ela tem várias emendas, mas é a mesma Constituição. E uma das questões mais importantes dessa nova Constituição, que tem aquela inspiração iluminista, é a divisão do poder em três. Eles estabelecem o sistema republicano, e esse sistema republicano ele é dividido em executivo, legislativo e judiciário. Então essa nova república ela vai servir de exemplo, por exemplo, lá para a Revolução Francesa e para grande parte dos países da América Latina quando eles passam pelo seu processo de independência. Então, o legislativo é responsável pela elaboração das leis. No caso dos Estados Unidos, são dois órgãos que comandam o legislativo, o Congresso e a Câmara dos Representantes. Todos eles ficam hoje na cidade de Washington, mas no começo ficava lá na Filadélfia. O executivo é aquele responsável por administrar a nação. No caso, o presidente, que era eleito de 4 em 4 anos. E o judiciário, que é responsável pela aplicação das leis, ele tem como órgão máximo nos Estados Unidos a Suprema Corte. Então esses três poderes, eles são separados, mas eles devem agir em conjunto, como os filósofos iluministas defendiam. Então, essa nova sociedade estadunidense, ela tem a república como sistema político e essa divisão dos poderes nessas três esferas. E um ponto muito importante para ser analisado nesse processo de independência e nessa nova Constituição, nesse conjunto de leis, é que ele vai ser feito por um grupo de homens brancos. E aí o que vai acontecer? Esses homens brancos pensam neles. Eles estão vindo de uma sociedade extremamente patriarcal. Então, nessa Constituição que visava e estava escrito sobre a igualdade das pessoas, eles vão excluir as mulheres, os indígenas e os negros. Inclusive, a abolição não vai ser feita naquele momento. Então, olha que coisa complexa.
Eles estão pregando essa igualdade, mas essa igualdade era só para eles, brancos. As mulheres, os indígenas e os negros não se incluíam nessa categoria. Eles não conseguiam ver esses grupos como iguais. Então, durante anos, eles vão continuar retirados dessa participação política. Isso é um problema, porque vai gerar resquícios até os dias de hoje. Se você parar para pensar que a escravidão nos Estados Unidos teve efeitos de uma segregação racial, de um racismo estrutural muito forte, e, inclusive, até hoje, os negros lutam contra esses resquícios, né? Há pouco tempo atrás teve vários movimentos negros, porque negros continuam sendo assassinados nos Estados Unidos como criminosos, porque durante séculos eles foram minimizados, foram tratados como inferiores, e mesmo no processo de dependência, eles não foram incluídos. Então essa igualdade não era para todos. Então essa igualdade não era para todos, esse colégio eleitoral composto por homens brancos, ricos, eles elegem como primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. E a partir de então, a gente vai ter vários presidentes eleitos sem ditaduras, sem grandes complicações. O processo presidencial, democrático, foi mantido ao longo dos anos, assim como o bipartidarismo, ou seja, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não existem vários partidos políticos. Existem dois, os republicanos ou os democratas. E eles disputam as eleições a cada 4 anos. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses breves resumos e até as próximas aulas. Vejo vocês!